O verso que escolhemos para a mensagem desta manhã é um verso que nós adventistas conhecemos, grande parte de nós conhecemos de memória. Se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Eu penso que boa parte conhece, mas eu vou ler o que está escrito lá. Pela manhã bem cedo, se levantaram e saíram do deserto de Cor. E saindo eles, pôs-se Josué de pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, sereis fortes. Crede nos seus profetas, e sereis prosperados. A primeira mensagem que vem desse verso é: se você está passando por problemas, se você está passando por angústia, se você está se sentindo sozinho, se você crer em Deus, se você confia em Deus, você vai ser forte. Ele faz você ficar forte. E a segunda parte diz que se você está preocupado quanto ao futuro, não sabe que decisão tomar, não sabe que rumo seguir na vida, aqui diz que se você crer no profeta, se você seguir o conselho do profeta, você vai prosperar naquilo que você vai fazer. Eu penso que esse é o sonho de cada jovem que estuda nessa universidade. Você está aqui estudando não somente para conseguir conhecimento. Você está aqui estudando porque você quer vencer na vida. Você quer ser útil à humanidade. E aqui está o segredo. Crê no profeta e você vai prosperar em tudo que vai fazer na vida. Mas para entendermos um pouco melhor esse verso da Bíblia, vamos analisar um pouco mais o contexto. Quem falou essas palavras? O próprio verso diz que foi o próprio rei, o rei Josafá. Quem era o rei Josafá? Era um rei de Judá, capital, Jerusalém. Por que ele disse as palavras? Para entendermos o porquê ele disse estas palavras, temos que voltar um pouco no início do capítulo. No versículo 1 diz: depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com alguns dos menonitas vieram a peleja contra Josafá. E alguns vieram, então vieram alguns e avisaram Josafá: uma grande multidão vem contra ti. E a Bíblia diz que então Josafá teve medo. Ele era rei, líder, mas ficou com medo. Por que Josafá fica com medo? Ir para a guerra significava ir para matar, ir para morrer. Ir para ser ferido, ir para fazer órfãos, ir para fazer viúvas, ir para ser levados ao cativeiro. O risco era muito grande de sair da zona de conforto e ir para a guerra. E Josafá estava com medo. E eu penso que ele não estava sozinho neste medo. Mas para entendermos um pouco mais o medo de Josafá, nós temos que voltar ao capítulo 18. No capítulo 18, Josafá começa como rei. E ele foi um bom rei que seguiu o plano de Deus. E Deus fez Josafá prosperar. E quando tudo estava bem e ele tinha o poder, ele começou a querer amarrar as relações com outros reis para poder manter-se no poder, para ter conforto. E ele decidiu fazer aliança com o rei ímpio, com o rei Acabe, fazendo com que alguém da sua família casasse com alguém da família de Acabe. E depois, numa atitude de cortesia, dizendo: nós vamos ser amigos. Ele vai visitar Acabe.
E Acabe, quando vê Josafá chegando, ele prepara o maior banquete que ele tinha preparado desde então. Matando muitos bois, preparou aquele banquete. E Josafá nunca na vida se sentiu mais importante. E quando ele estava na maior da felicidade, aí que ele vai descobrir que ele entrou numa arapuca, ele entrou numa enrascada. Acabe chegou para ele e disse: olha, está gostoso nós estarmos aqui na festa, mas sabe, eu estou pensando em ir para a guerra. Eu vou ir contra os filisteus. Qual seria a possibilidade de você ir comigo, unir os dois exércitos? Numa atitude, sem pensar, Josafá fala: o meu povo será o teu povo, e o teu exército e o meu exército será um. Nós dois vamos juntos. Mas parece que depois que Josafá fala isso, parece que a ficha cai, e ele desperta de uma decisão impensada, e aí ele diz: mas espera um pouquinho. Mas antes de irmos, vamos consultar o Senhor. Vamos buscar a informação de algum profeta. E Acabe mandou buscar um monte de profetas bajuladores, e cada profeta de uma maneira ou de outra ia dizendo: vamos para a guerra, nós vamos vencer. E cada um queria ser mais persuasivo que o outro. Mas Josafá percebia que havia mais entusiasmo que realidade. E ele percebia que aqueles profetas não estavam sendo de confiança. E Josafá agora diz: mas Acabe, não há ainda mais um profeta? E eles mandam chamar Micaias. E ao chamar Acabe, dizer: eu vou chamar esse, mas esse sujeitinho, eu não sei o que eu fiz com ele, mas tudo que ele fala é contra mim. Nós vamos chamar assim mesmo. E os que foram chamar Micaias, diz Micaias: por favor, você sempre acerta o homem. Seja político, seja polido, não precisa machucar. Tão ambiente, tão gostoso. E atendendo o que os outros pediram, Micaias chega e diz, eu penso que ele diz num tom de jocoso, assim, um tom de brincadeira, ele diz: não, vocês podem ir, vocês vão prosperar. E aí Acabe, orando para ele, diz: amigo, eu estou falando sério, pare de brincar, o que é a verdade? E nesse momento Micaias diz: então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Em outras palavras, não vá para a guerra. E agora, o que Josafá faz? Voltar para casa em paz e ser um covarde aos olhos de Acabe? Ou ser um valente e mostrar-se poderoso e ir contra o profeta do Senhor? E Josafá decide abandonar o conselho do profeta, e ele vai com Acabe para a guerra. Ao irem para a guerra, agora ele descobre que Acabe tinha montado uma outra arapuca para ele. Porque Acabe diz: olha, você está na sua carruagem de ouro, toda bonita, vestes. Faz o seguinte: você vai ser o comandante. Eu vou vestir de soldado, eu vou na linha de frente, eu vou pegar, que eu quero pegar o boi pelo chifre, e você vai ser o... E sem pensar, Josafá aceita. Só que Josafá não sabia de algo. O exército que estava vindo, estava não para destruir soldados, estava vindo para capturar o rei de Israel. E agora aquele exército pensa que Josafá é o rei de Israel. E tentam perseguir, e Josafá percebe agora que vai morrer. E sabendo que vai morrer, a Bíblia diz que ele clama ao Senhor e Deus o livra. Mas naquela guerra, Acabe morre. É por isso que agora, ao ser enfrentado, confrontado com a guerra pela segunda vez, Josafá está com medo.
A primeira experiência foi amargosa na vida dele, foi amarga, foi difícil. Ele está com medo. Qual deve ser a atitude que devemos tomar ao estarmos com medo? Então Josafá teve medo. E ele congregou para pedir socorro ao Senhor e todas as cidades de Jeová. E pôs Jeová em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, e a casa do Senhor diante do povo. E ele convidou todo o povo de Israel para jejuarem, para orar, para pedir a Deus por socorro. E é nesse momento que aparece um profeta. E esse profeta, vendo agora Josafá sendo humilde e dedicando a Deus novamente, ele vira para o rei e disse: dai ouvidos todos, ó Judá, ó vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, e tu, dá um momentinho, eu vou chegar de novo onde estamos. Não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e nessa peleja vocês não vão precisar de lutar. Esta era a guerra de Deus. Vocês vão estar lá, vocês vão para a guerra, mas Deus vai dar a vitória. Quando Josafá escutou o profeta falando isso, Josafá decide que agora ele vai confiar no profeta. E o profeta está dizendo para ele que ele vai para a guerra, mas o profeta já dá o resultado da guerra. E agora Josafá organiza o exército. Jamais se viu um exército sendo organizado como este. Tinha todo o exército com todas as armas, mas ele organizou um grupo de cantores que ia à frente. E esse grupo de cantores que estava à frente, eles iam louvando a Deus e agradecendo a Deus pela vitória. Eles já sabiam do resultado da guerra, e por isso eles não tinham medo mais. Eles iam louvando a Deus. E é nesse momento que eles estão para ir para a guerra, é que Josafá fala: crede no Senhor vosso Deus, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede em seus profetas e vocês vão ter prosperidade. Prezados irmãos, nós também estamos numa guerra. Uma guerra que começou há muito tempo entre Jesus e Satanás. E cada dia que você sai para a luta, você é um soldado que vai para essa luta, ou de um lado ou de outro da batalha. E cada dia temos que enfrentar essa batalha. Qual é o resultado da guerra? Qual é o resultado da guerra na sua vida? A Bíblia diz que se nós confiamos em Deus, nós estamos seguros. E que se nós confiamos no profeta, nós temos prosperidade naquilo que temos que fazer. O profeta falou e depois escreveu que jovens que estão estudando em nossos colégios, o profeta falou que Deus que dá segurança, que dá força a cada jovem. Esse profeta escreveu aqui no capítulo 5 desse livro, que Deus preparou um plano para cada jovem adventista que estuda em nossos colégios. E o plano é bem simples. Quando chega as férias, esses jovens devem ir para a linha de frente da batalha. Satanás sequestrou os filhos de Deus. E Deus espera que os estudantes de nossas escolas saiam cada férias para serem usados por Deus, para tomarem parte nesta batalha e ir buscar os filhos de Deus que estão em Babilônia. Por isso que foi criado esse plano. Esse plano de Deus que tem esse objetivo. Ele tem vários efeitos colaterais. Não efeitos colaterais negativos, não, positivos. O jovem que vai para esse projeto, que vai para esse plano, para essa guerra, Deus usa esse jovem para conseguir dinheiro para voltar para estudar para o colégio.
E eu conheço milhares de jovens em todo o mundo que fazem isto cada ano para continuar estudando. Mas a irmã White, nesse livro, fala que os jovens que vão para esta guerra, eles estarão mais preparados para a vida do que gastando muitos anos na escola. Porque aqui na escola você consegue conhecimento muito importante. Mas indo bater de porta em porta, você vai aprender a como lidar com pessoas, como lidar com portas fechadas, como abrir portas trancadas. Às vezes não dá para entrar pela porta, você vai ter que entrar pela janela. Às vezes a janela também está trancada, você vai entrar pelo teto. Porque Deus vai ajudar você a como lidar com coisas difíceis. E por isso é que você vai estar mais preparado para a vida, participando desta guerra cada férias. A irmã White nesse livro chega a dizer que aqueles que se preparam para ser pastores não poderiam se ocupar em algo que lhes prepararia melhor do que ir de porta em porta espalhando livros que vão preparar pessoas para o céu. Mas tem um outro resultado desse trabalho, um outro efeito colateral. Os livros que ficam na casa das pessoas. Esses livros são pregadores silenciosos que ficam lá. Você vai embora, o livro fica. E em algum momento o Espírito Santo de Deus vai fazer aquele livro pregar para a pessoa. Mas tem mais um outro efeito colateral. Lá no céu, nós vamos encontrar pessoas que vão estar lá. E elas vão estar lá porque você foi usado por Deus. É por isso que Deus chama cada jovem a aproximar cada férias. Mas pastor, por que Deus nos chama para fazer isto? Eu lembro quando eu estudava no IAE, lá de Capão Redondo. Quando os diretores vinham para falar sobre isto, me dava um friozinho na barriga que corria lá por dentro, sobria toda a coluna. E eu ficava congelado no banco. Meu pai pagava o colégio para mim. Por que eu ia fazer isto? Mas um dia meu pai foi à falência e perdeu tudo. Eu fui comportar e foi uma desgraça, foi um fracasso. E aí eu passei a fazer campanha contra, porque eu não tinha ido bem. Mas aí meu pai foi pior, além de perder, estava endividado agora, e não tinha jeito mais, e eu não queria ir. E um dia alguém disse, vá comportar. Eu disse, agora eu vou, não tem outro jeito. Aí eu fiquei doente. Aí o médico disse, está muito mal, vai para casa descansar. Eu fui. No dia seguinte eu estava são de novo. Na férias seguinte alguém chama, vamos comportar de novo. Ele disse, agora eu vou. De novo, paralisou a coluna toda, não dava para sentar mais. E o médico disse, vai para casa, descansa. Eu fui de novo. Aí um dia alguém diz, eu vou. Eu disse, meu Deus, eu vou, mas eu sabe o medo que eu tenho. Eu lembro visitando o primeiro cliente, um homem consertando sapato. Eu suava, eu tinha medo, eu tremia. Mas o homem comprou o Desejado das Nações. O primeiro era um homem que vendia flores na floricultura. E ele comprou 2 livros. No final do dia eu tinha vendido 8 livros. Eu voltei para casa, eu não sentia mais as pernas debaixo de mim. Eu sentia que eu estava voando. A alegria de ser usado por Deus para salvar outros, dinheiro não paga. E essa alegria que Deus quer dar a cada jovem que estuda em nossos colégios. No dia em que eu temer, vou confiar no Senhor. E é isso que o profeta quer de nós. Está com medo? Medo é coisa normal. Só loucos não têm medo. Mas Deus nos transforma, porque Ele vai conosco. Ele vai nos transformando. Eu me lembro quando eu fui liderar a primeira equipe de estudante. E eu treinava cada estudante da equipe, cada um tinha que apresentar o livro para mim. E um deles era tão nervoso que suava as mãos. Eu nunca vi ninguém suar as mãos. E esse suava as mãos que pingava gotas no chão e os colegas riam dele. Esse rapaz que tinha as mãos suadas,
é o vice-presidente da divisão sul-americana, pastor Almir Marrone. Medo não mata. Medo, Deus pode transformar em maravilhas. Há uma guerra diante de nós. Eu lembro quando eu comecei em São Paulo. Era diretor da Grande São Paulo. Chamei muitos estudantes para ir comportar comigo. E eles diziam, aonde? E eu dizia, cidade de São Paulo. Ele dizia, se for uma outra cidade, nós vamos. Aquela não. Aí outros diziam, se for na periferia, nós vamos. Mas no centro, não. E aí organizamos equipe. Eu queria localizar uma equipe em Santos. E não tinha lugar de alojar a equipe. E eu fui visitar esse senhor que está aqui na minha frente, irmão Arraes. 30 e tantos anos atrás, irmão Arraes. E o senhor disse, pode trazer os estudantes, nós vamos alojar aqui. E nós levamos a equipe do pastor Ivo Sidecum, lembra? Irmãos, mas o bonito da história aconteceu no centro de São Paulo. Ninguém queria ir. Até que eu achei uma líder. Aliás, ela não era líder. Ela era comportora, estudante, e tinha comportado umas férias. E não chegou nem a ser campeã. Aquela comportora regular. E eu disse, você topa liderar uma equipe no centro? Como ela não sabia o que era isso, ela aceitou. E para piorar a história, ela recrutou as meninas. Ela era boa para recrutar. Recrutou 20 e tantas meninas. Aí eu fui visitar a equipe. Nenhuma delas nunca tinha lido um livro. Alojadas na igreja de Moema. Treinamos as meninas como fazer o trabalho. No segundo dia, ela me telefona à noite. 10 e tanto da noite. Vilmar, vem aqui correndo. O que está acontecendo? Eu cheguei lá e perguntei. Ele disse, nós não conseguimos dormir. Alguma coisa está batendo na parede. E a gente olha e não vê nada batendo na parede. Daqui a pouco bate lá. E as meninas estão assustadas. E nós oramos. Fomos embora. No dia seguinte, as batidas batiam de novo. Satanás queria assustar aquelas meninas. Ele quer que você tenha medo. O medo paralisa. Ele não quer que você vá. Ele não quer que você seja um pastor mais preparado que os outros. Não. Ele não quer que você seja um profissional que não tenha medo de portas trancadas. Ele quer paralisar você com medo. E era isso que Satanás queria fazer com aquelas meninas que estavam ali no centro de São Paulo. Cada noite elas gastavam mais tempo orando. E cada noite as batidas iam diminuindo até acabar. Aquela equipe foi uma das campeãs. Nos próximos 5 anos, nenhuma equipe do Brasil vendeu mais do que aquela equipe. A líder daquela equipe hoje é uma doutora, professora da igreja, ensinando em uma das colégios da igreja. Eu perguntei a ela faz pouco tempo, como foi aquela experiência? E ela me disse, eu nunca na minha vida tive uma experiência mais íntima com Deus do que quando tive aquela experiência lá. Aquilo mudou para sempre minha cabeça. O jovem que vai para essa experiência, ele aprende a confiar em Deus. E o verso áureo da mensagem desta manhã diz que se você confia em Deus, você está seguro, você tem força, nada destrói você. É por isso que Deus preparou esse plano para cada jovem adventista. Quando estudava no IAE, tinha uma loira muito bonita, cabelos longos, aquele tipo de loira quando passa todo mundo olha, mais medrosa que só ela. Foi comportar em Brasília. Tinha tanto medo, ela me contou a história depois. Ela tinha tanto medo que entrava no ônibus para ir para o campo. Quando chegava no ponto de descer, ela deixava o ônibus andar um pouco mais, 2, 3 pontos mais, para voltar, para gastar mais tempo, porque ela estava com medo. Cada dia mais o medo foi diminuindo, até o medo quase que acabar.
E Deus transformou aquela menina numa vencedora. E ela aprendeu a vender ideias. Não só a vender livros, mas também a vender ideias. Porque ela vendeu para mim a ideia de casar com ela. Ela é minha esposa até hoje. Prezados irmãos, ao falar nesta manhã que o programa de estudantes transformam pessoas, transformam jovens, eu não estou falando para você de teoria. Estou falando de prática, daquilo que tem vivido por 30, quase 40 anos já. Eu estava na Ucrânia. Uma jovem adventista me contou isso. Ela disse, eu comecei a vender livros, e Deus falou para mim, eu quero que você vá vender lá naquela companhia fora da cidade. E aquela coisa dentro de mim, vá lá. Mas aí a outra voz dizia, não vai, lá é uma companhia de segurança máxima, fabrica armas para o exército, lá é proibido, ninguém entra. E a outra voz dizia, não vai, eu vou estar com você, mas Deus, eu não tenho autorização. Não, mas eu vou estar com você, eles não vão deixar. E uma voz dizia, eu vou fazer você invisível, vá. Na manhã seguinte, bem cedo, no lugar onde paravam os ônibus que levavam os trabalhadores para aquela companhia, lá estava a nossa jovem da Ucrânia. Todos estavam com uniformes da companhia, ela não. Todo mundo, ao entrar no ônibus, teve que mostrar o crachá. Ela não tinha. O motorista pediu para todo mundo, mas não pediu para ela. Ela entra no ônibus. Depois de algum tempo viajando, o ônibus para, a polícia para, manda todo mundo sair do ônibus. E o polícia vai checando o documento de um por um para ver se era a pessoa certa. Quando chega a vez dela, a polícia exatamente salta para o próximo e não pede documento para ela. Chegaram na indústria. Cada um para entrar tinha que mostrar o documento. Ela não mostrou, ninguém pediu, ela entrou. E ela vai visitando. No dia seguinte, de novo. E vai vendendo livros. No dia seguinte, na semana seguinte. Cada manhã, a história repetia. Até que chegou o dia que ela termina de visitar todo mundo. Essa jovem adventista. E agora era hora de visitar o chefão da companhia. Ela chega, apresenta. E o homem pergunta para ela, mas o que você está fazendo aqui? Quem autorizou você a fazer isso aqui? Ela diz, Deus me mandou. Sim, mas como é que você entrou aqui? Você tem crachá? Não. Você tem uniforme? Não. Como é que ninguém segurou você? E ela virou para o dono da empresa e disse, Deus me fez invisível. Aqueles que saem para esse trabalho nas férias, ao sairmos, nós não vamos sozinhos. Mas Deus manda anjos para ir conosco. Deus manda, o Espírito Santo de Deus vai conosco para dar as palavras para falar, porque esta não é sua guerra. Essa é a guerra de Deus. Deus quer só que você vá e seja usado por Ele, porque essa é a guerra dele. Crede no Senhor Deus e estareis seguros. Crede em seus profetas e vocês vão prosperar em cada coisa. Prezados jovens, mais umas férias se aproximam. Eu não sei se você está com medo, mas eu sempre tive medo de comportar. Até recentemente eu estava na Áustria, treinando comportores. Da parte da manhã eu treinava os comportores, à tarde eu trabalhava respondendo e-mails. E uma tarde eles me convidaram, pastor, vamos conosco para a rua. Uma parte queria, vamos. A outra dizia, você não fala alemão. Você não sabe vender livro aqui na Áustria. Fica. E eu disse, eu tenho muito e-mail para escrever, não posso. Mas aí a internet saiu do ar. O computador pifou. Fui no internet café, não funcionou. O que eu vou fazer? E aí o comportor me encontra, pastor, o que o senhor está fazendo? Vamos comigo. E eu tive medo de dizer que eu estava com medo. Um homem como eu está com medo de ir trabalhar. E, irmãos, a experiência que eu estive com o irmão Joseph Meyer, eles andam de casa em casa, espalhando o grande conflito de casa em casa. Eu vi os anjos de Deus trabalhando com ele. O medo nunca acaba.
mas o poder de Deus também não. E se Deus está conosco, nós vamos vencer. O medo é usado pelo inimigo, mas a confiança em Deus pode tudo, e nós nos tornamos maior do que o medo e as dificuldades. Nesta manhã, eu gostaria de terminar o meu sermão orando com cada estudante. Irmão Raiz, o senhor pode vir aqui à frente? O senhor pode vir aqui? Eu gostaria que o senhor orasse por cada estudante que vai orar nesta manhã. Irmãos, eu vou chamar esse irmão aqui. Você pode sentar aqui. Arranja uma cadeira para ele aqui. Esse irmão, durante mais de uns 50 anos, ele foi um fiel obreiro de Deus. Se ele não pode vir, ele pode orar da cadeira, não tem problema. E esse homem foi usado por Deus. A última vez que eu encontrei com ele, ele não lembra. Foi num restaurante, nós dois viajando. Ele contava como ele casou. E faz poucos dias que a esposa dele faleceu. Os filhos dele todos foram comportores. E ele foi um comportor excelente. Ele ama comportar de estudante. E eu vou pedir para ele orar para cada estudante que vai sair nas férias. Eu acho que embaixo vai ser melhor para ele. Embaixo vai ser menos risco, não? Tudo bem? Esse irmão, quando comportor, ele chegava a ter 3, 4 mil clientes que compravam assinaturas dele cada ano. Esse foi um homem de Deus, ainda é um homem de Deus. E ele gasta muito tempo orando pelos filhos, pela nora Raquel Reis. E eu gostaria que o irmão Reis orasse nesse momento para cada estudante que vai sair nessas férias. Então eu vou convidar os estudantes que vão sair nessas férias, que venham aqui à frente comigo. Todos que vão sair nessas férias, venham para cá. Venha mais perto. Irmão Reis vai orar por nós. Todos que já têm planos devem vir. Eu não sei onde você vai comportar. Eu não sei se você está com medo. Que Deus seja maravilhoso. Quem sabe podemos subir aqui à frente. Vem aqui para frente, venha para cá, fica aqui comigo. Vem mais para frente. Tem lugar aqui à frente para dar espaço para os outros. Vem aqui, sobe para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cima comigo aqui. Suba os que estão aqui desse lado aqui. Ajuda aqui, Deus, ajuda aqui, Deus. Ajuda aqui. É maravilhoso, irmãos, ver esse grupo de jovens que estão dispostos a colocarem-se das mãos de Deus para sair para essa guerra, a guerra de Deus. Que Deus seja louvado por isto. Eu quero fazer ainda um apelo antes do irmão Arraes orar por nós. Está aqui nesta manhã um jovem que nunca comportou porque tem medo, mas está sentindo o Espírito Santo de Deus tocando no coração. Gostaria você de levantar e vir também? Por que não gastar as próximas férias fazendo algo útil para Deus, a salvação de pessoas? Há mais jovens que ainda não levantou, que poderia fazer nesse momento. Ainda há tempo. Nós queremos orar por você. Amém. Amém. Outros jovens? Outro? Eu sei como é difícil decidir quando você quer ficar na zona de conforto. Dá medo ir para a guerra. Era isso que o Josafá sentia. Eu entendo você, porque eu tive esse medo que me paralisava e me matava. Mas Deus me ajudou a vencer esse medo. Eu quero desafiar os jovens que estão com medo, que não levantaram ainda. Por que não dar uma chance para Deus? E usar as próximas férias para vencer esse medo e tornar-se um herói de Deus. Não quer levantar e vir à frente? Há mais alguém? Amém? Amém. Irmão Arraes, nós vamos cantar. E depois que o irmão Arraes orar por nós, como nós vamos para a guerra, tá? Nós vamos para a guerra, mas é uma guerra de Deus. A Bíblia diz que Josafá
cantou antes de ir para a guerra. Lembra da história? Ele colocou um grupo de cantores cantando à frente do exército. O irmão Arraes vai orar por nós, e em seguida nós vamos cantar o hino da batalha. E vocês vão cantar, e cantando vocês vão voltar para os assentos ou sair do auditório. Irmão Arraes, ore por nós. Antes que ore, eu queria dizer a vocês o seguinte: vocês aqui estão no quintal do paraíso, vocês estão aqui na casa do saber. Se vocês conhecessem a minha história, até eu mesmo tenho vergonha de contar de mim mesmo. Porque vocês, teoricamente, vocês sabem 1000 vezes mais do que eu quando comecei. Então, lembre-se o seguinte: quem nos faz ser um comportor, uma comportora, é Deus. Não se preocupem, porque vocês sabem 1000 vezes mais do que eu. E se Deus pôde realizar alguma coisa por meu intermédio durante 54 anos e 6 meses no escritório só, então Deus pode fazer muito mais por vocês. Isso eu garanto. Então, oremos então. Querido e amado Jesus, eu não tenho palavras, muito menos vocabulário, para expressar a gratidão que eu tenho do Senhor ter me chamado para a comportagem. Se o Senhor pôde fazer de mim, que podíamos ser considerado 0 e mais 0 à esquerda, quanto o Senhor não poderá fazer por esses jovens, moços e moças, que são letrados, experimentados, educados, que estão aqui na tua presença. Mas que eles façam como disse Paulo: eu lancei tudo fora, considerei como esterco para ganhar a Cristo. Então, neste dia tão especial, neste mini congresso de comportagem aqui, de recrutamento, nós te pedimos que o teu Santo Espírito desça sobre cada moço e cada moça que se dedicarem à comportagem. Quando eu me lembro dessas moças comportando, eu sempre tive um pouco de, eu diria assim, eu sempre dei proteção às mulheres. E as mulheres são mais fortes do que os homens, eu descobri. Mas eu vendo uma comportora subindo de porta em porta, batendo de porta em porta, eu oro por vocês e tenho a certeza de que o anjo do Senhor está ali do seu lado. Realmente o que o pastor Gilmar falou é uma verdade. Eu trabalhei 7 anos procurando todo o meio para ter uma tal licença de 3 meses. E Deus nunca deixou. Eu saí de Dracena para ir a São Paulo, pedi essa licença. E nesse trajeto, de Dracena a São Paulo, eu descansava. Quando chegava a São Paulo, não tinha coragem de pedir e voltava novamente. Isso durou 7 anos. E o medo é muito normal. Não é estranho. Mas, ó Deus, tu sabes o potencial de cada um deles. Tu sabes que com o Senhor nós seremos mais do que vencedores. Como disse Jesus. E Jesus ainda acrescentou: sem mim nada vocês podem fazer. Não vão ao campo com a força de vocês. Vão no temor do Senhor. Se santifiquem, tire todos os empecilhos que Deus não aprova da vossa vida, seja ele qual for, tire, porque aí vocês terão, meu Deus, terão a certeza de que o Senhor estará acompanhando e a vitória será certa. Ó Pai, eu te peço nesta hora, como eu fui impedido de comportar depois de muito tempo, foi um golpe muito duro parar de comportar, mas o Senhor sabe o porquê de tudo. Portanto, Pai Celestial, que esses jovens supram a minha falta da idade, supram com muito êxito aquilo que eu pude fazer durante todos esses anos que o Senhor me sustentou.
Eu dou graças a Ti por ter participado desse ministério, Senhor. Dou graças a Ti porque Tu pode fazer do nada alguma coisa. Quanto mais de alguma coisa, o Senhor pode transformar em nível superior. Abençoe, portanto, essa juventude. Guarda, os proteja, os livre de pecar contra Ti. Pai de amor e de bondade, queira continuar com este grupo que está aqui e que assim a vitória seja certa para todos. Obrigado, Senhor Jesus. O acompanhe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, nós rogamos humildemente. Amém.